Obrigado, Fernando. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a descrição de 12 leis que Kardec enumerou com base no ensino dos Espíritos. E aí ele fornece todo o plano a finalidade de nossa existência, por assim dizer. Na primeira lei, a lei divina ou natural, vamos encontrar um capítulo sobre o bem e o mal. A primeira pergunta dirigida nesse capítulo é a questão 630 do Livro dos Espíritos, que questiona a espiritualidade da seguinte forma: como se pode distinguir o bem do mal? A resposta é: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Segue várias perguntas e respostas dentro deste item, o bem e o mal. Se quiserem conferir no Livro dos Espíritos, por favor. Eu poderia dar continuidade ao estudo dos Espíritos nessa questão e fazer assim uma fala mais didática, seguindo rigorosamente Kardec. Mas eu vou fazer um apanhado geral desses ensinamentos e transmitir de uma forma mais leve, como uma conversa que nós possamos ter e assim entender essas duas faces da nossa caminhada aqui na Terra, que é o bem e o mal. Nós, seres humanos, pelo menos depois que atingimos essa capacidade de raciocinar, nós nos tornamos pessoas utilitaristas. O que vem a ser isso? Aquilo que me faz bem, me é útil, eu classifico como bom. Aquilo que me faz mal, portanto, não me é útil, eu classifico como mal. Esse dualismo, ele permeia a nossa existência em todos os campos, desde as nossas necessidades físicas até as nossas necessidades mais subjetivas, e também na área da filosofia e no pensamento religioso. Quando nós atingimos a idade de pensar em um ente criador, em um Deus, nós remetemos a essa entidade um conceito de toda boa, como diria Kardec, infinitamente bom, porque se é Deus, tem que ter todas as virtudes que nós conhecemos a um grau infinito. O problema nessa definição ou nessa qualificação, e Kardec sabia disso, é que as virtudes que atribuímos a Deus são as virtudes que nós conhecemos na Terra. Portanto, virtudes nossas. E quando nós qualificamos Deus em uma dessas virtudes, nós estamos fazendo Deus a nossa imagem e semelhança. Virtude é algo útil para nós. Quem tem mais virtude é melhor e, portanto, faz mais bem, é útil. Quem não tem virtude é mal, portanto faz mais mal, é inútil. E assim nós vamos classificando as coisas. Quando nós classificamos Deus como infinitamente bom, antes do pensamento espírita, tudo que era ruim deveria ser de alguém que fosse infinitamente mal.
surge a figura do demônio, o grande bode expiatório, e eu não estou fazendo um trocadilho, das nossas más tendências. Quando chega o Espiritismo e coloca todo um conceito filosófico robusto, um pensamento que nos dá a responsabilidade de escolha, desfaz a ideia de uma entidade divinizada que morreu pelos nossos pecados e, consequentemente, nos coloca na obrigação de nos transformarmos para melhor, porque não temos essa divindade que, em um passe de mágica, por um ato de misericórdia, ainda que crendo em nossa vontade sincera de não mais errar, nos tiraria todos os pecados do mundo. Nós espíritas sabemos que os pecados do mundo são perpetrados por nós mesmos. E o mecanismo espírita para a salvação, entre aspas, é a transformação individual para o bem. O que comumente chamamos em doutrina espírita de reforma íntima. A reforma íntima é individual, cada um tem a sua, cada um deve fazer a sua. É intransferível. Eu não posso fazer a reforma íntima por outro. E é urgente considerando a urgência de cada um. Porque temos esse arbítrio. E é esse mesmo arbítrio que há pessoas que escolhem por pura vontade própria ser maus. Observem que ser mal, na nossa qualificação, é levar uma vida à margem da sociedade, não contribuir com ela e prejudicá-la de alguma forma. Mas o móvel de todo indivíduo mau é trazer algo de bom para ele. Conseguiram entender o raciocínio? Se alguém rouba é porque ele quer dinheiro, porque ele entende que precisa de dinheiro. Alguns precisam de muito dinheiro, outros nem tanto. E assim, a pessoa é má, faz uma ação má, mas ele está voltado para o seu bem-estar e o dos seus. Óbvio que isso não justifica nada. Mas para entender o mecanismo, esse é exatamente o mecanismo do egoísta. Se nós olharmos alguns cães se alimentando, cada um em seu pote de ração, você verá um dos cães rosnar para os demais e ainda que a ração dele não tenha acabado, ele pode se apropriar da ração de outro. Bom, quem entende comportamento canino sabe que este é o cão dominante. E para um cão dominante, ele tem que comer antes e quanto mais, melhor. Porque ele precisa sobreviver. A sobrevivência dele é prioritária para que ele transmita o seu gene. Quando estagiávamos no mundo animal, aprendemos a sobreviver dessa forma. Quando chegamos na idade hominal, em que viramos homens e mulheres, nós temos em nós um atavismo, um germe do passado, ativando-nos com relação a cuide-se, alimente-se, descanse. E esses estímulos instintivos nos fazem egoístas se o nosso raciocínio e o nosso padrão moral não intervir. Quando alguém em debilidade,
se percebe nessa situação, ele pode optar por roubar. Alguns fazem isso. Ele pode optar por passar fome até conseguir um trabalho. Alguns também fazem isso. Qual é o elemento que difere essas escolhas de bem ou de mal, sendo aqui utilitaristas? Bem aquele que não vai roubar, porque nos é mais útil. É o nível moral dessa pessoa. É o seu patrimônio moral, a sua educação, os seus valores, as suas virtudes que o levam a discernir que tomar de outro a força é algo muito abjeto, imoral, inaceitável. Então eu vou optar por me sacrificar, mas isso eu não me submeto. Esta é a idade de um espírito mais robusto, mais evoluído. Como nós somos utilitaristas e como nós somos religiosos, nós temos uma fórmula de escapar das responsabilidades. E é até fácil. Basta dizermos assim: eu fiz mal, mas também estou com um obsessor poderosíssimo. É o capeta. Ele está me arrastando para o mal. Ele é poderoso, acho até que é um mago negro. Me arrasta. Quando eu penso em fazer o bem, ele me arrasta para o mal, para a bebida, para tudo mais o que a bebida traz. Será? Será? A primeira pergunta: por que este gênio mau está associado a essa pobre criatura? A resposta, que muitos escondem, mas sabem, é a afinidade. O mundo espiritual não se relaciona conosco se não tiver reciprocidade nessa relação. Quando alguém pensa besteira, ele principiou o mecanismo de afinidade com aquelas entidades que pensam besteira no mesmo nível. E para quem estuda um pouco mais o Espiritismo, vai saber que há um fluido que permeia tudo no universo e é a base de tudo o que é matéria, que se chama fluido universal. Esta película de fundo de sustentação de todo o universo, ela é sutil e é como que uma linha de comunicação entre todo o universo. Se eu penso aqui, esse pensamento reverbera nessa tela de fundo e atinge a todos aqueles que estão em afinidade. Então é automático. Se eu pensei besteira, eu entro em comunicação com todos os espíritos que pensam besteira naquele diapasão. Consequentemente, eles são atraídos para mim. Eu os chamei. Se eu os chamo, é bastante injusto falar que são eles que me arrastam. Porque o oposto também é verdade. Se os meus pensamentos são retos, eu ativo o contato com todas as entidades benévolas. E elas se associam para me ajudar em um bom desiderato, em um bom objetivo. E, consequentemente, eu estou então cercado por anjos, por assim dizer. Eu determino as minhas companhias espirituais. Isto é uma possibilidade do espírito. Nós somos espíritos encarnados
como espíritos encarnados, estamos em um meio social onde há vários níveis evolutivos encarnados como nós. Por estarmos encarnados, estamos em matéria densa, que vibra mais pesadamente. Então, a nossa atração se dá pela própria experiência material, as congregações sociais, as que melhor oportunidades oferecem e assim por diante. Isso faz com que bons e maus interajam. No mundo espiritual isso não aconteceria. Se houvéssemos aqui a possibilidade de pularmos imediatamente para o mundo espiritual agora, não conseguiríamos ver todos que estamos vendo agora. Porque como espíritos, todos nós caberíamos em uma faixa vibratória que nos é peculiar, saindo um da frequência do outro. O que nos faz estarmos aqui vivenciando a mesma experiência, embora estejamos em faixas vibratórias diferentes a nível espiritual, é que estamos na mesma faixa vibratória a nível físico. É por isso que bons acabam sendo afligidos por maus. Há algumas sutilezas de afinidade aí que não vamos entrar nessa fala. Mas este é o motivo de que os maus podem usurpar os bons, embora nem sempre isso aconteça. Maus matem maus, maus roubem maus, e no momento em que o mal que foi roubado grita na televisão, todo mundo vai achar que ele é bom, porque não foi ele que roubou, foi ele que foi roubado. Mas o nível moral daquela criatura ninguém sabe. Então esta é a nossa realidade de experiências entre bem e mal. O que nos faz migrar para o bem é o quanto nós estamos envolvidos e comprometidos com esse bem. A iniciativa, o esforço é só nosso. Como que funciona esse aprendizado? Quando eu tenho uma tendência má, mas me esforço por um comportamento bom, eu vou reorganizando o meu corpo espiritual, chamado perispírito. Quando eu desencarnar, o meu perispírito sai trabalhado dessa encarnação. E desvinculado do corpo físico, ele atualiza, como em um download, todo o aprendizado colhido nesta encarnação. Como é o perispírito que vai formar o novo corpo, na próxima encarnação, esse perispírito criará um corpo mais adequado, sem os atavismos egoísticos do passado, ou pelo menos mais distante deles. E aquele chamado para fazer coisa errada não será tão intenso na próxima encarnação. Essa é uma boa notícia, mas tem uma má notícia inserida nela. Significa que ao longo de toda essa encarnação estaremos sendo cobrados pelo mal que ainda existe em nós. O mal que nós escolhemos no passado. Portanto, não somos vítimas desse mal. O acolhemos, o trouxemos para nós e agora temos que nos livrar dele. Assim é a nossa responsabilidade evolutiva. Eu posso não dar bola para isso. O Eros, ele vai falar lá na frente, ele só dá trabalho para a gente. Preferia que ele fosse lá e falasse que Deus é bom e maravilhoso e existem forças do mal e vamos orar
e vamos embora. Bem funciona, a oração é necessária para me manter em boas sintonias. Mas se não houver ação da minha parte e apenas uma sujeição a uma norma convencional religiosa, estaria eu mudando? Se o meu filho pequeno tem medo de entrar no quarto escuro e eu poupá-lo disso, toda vez eu correr lá e acender a luz, a probabilidade dele crescer um adolescente e até um adulto que durma com a luz acesa é bem grande. Agora, se eu falar para ele, filho, eu te afiancio que lá não tem nada e eu vou antes para te mostrar. E eu vou, entro, passo por lá, falo com ele lá de dentro do quarto escuro, volto e digo, quer ir comigo agora? Vamos provar como não tem nada? Eu estarei do seu lado. Este exercício, repetidas vezes, vai fazer com que o pequeno entre no quarto escuro sozinho e diga, pai, não tem nada aqui. Se ele não for vidente. Quando ele se empossar dessa realidade, ele passou um degrau. Mas ele teve que fazer. Esta é a proposta. Se vocês querem passar o degrau, vocês têm que fazer. Ou senão, vocês usarão um conceito religioso como o artifício de alguém que acende a luz do quarto e vocês nunca entram no quarto escuro. Porque se refugiam nos talismãs religiosos que existem por aí, nas fórmulas, nas pessoas. O Eros que vos fala é idêntico a vocês em todas as suas lutas. Vai variar só o tônus do mal que eu enfrento, o meu mal, que são similares, porque nós estamos estagiando numa mesma faixa. A humanidade está perdida. A humanidade está lutando contra políticos de esquerda e políticos de direita. Está lutando contra homens que gostam de homens e mulheres que gostam de mulheres. Está lutando em dizer se isso é certo ou se isso é errado. Deveríamos nos unir e esquecer todos esses detalhes e aceitar as coisas como elas estão. Porque se estão assim, é porque podem estar assim. Senão não estariam. E as pessoas que acham que as coisas não estão boas, rezam para que mude. Nós fizemos as coisas como estão. Por que uma divindade vai mudar? Primeiro de tudo é que ela não vai mudar. Quem vai mudar isso somos nós. Sempre seremos nós. O que a divindade nos deu? Inteligência. Fez nós sair. Não é que fez nós sair, colocou-nos no mundo para evoluirmos e nós estagiamos em várias formas. E agora estamos aqui empossados de sabedoria, de raciocínio, de subjetividade. Esses são os mecanismos para olhar para o lado e mudar as coisas à nossa volta. Nós sabemos que fome não é adequado. E estamos nós convivendo com várias pessoas que têm fome. Não trata só de alimentá-las, trata de entender por que elas estão com fome. Qual é o mecanismo que faz com que ainda tenhamos pessoas com fome? Porque já sabemos que toda a produção de comida do mundo dá e sobra para todo o mundo. Já sabemos disso. Mas ainda assim sabemos que é mal distribuído e as pessoas estão com fome. Podemos alimentar uma ou duas bocas, mas temos que trabalhar nesse coletivo para conseguir melhorar ou despertar. Isso não se dá sem nos envolvermos. Isso não se dá sem descobrirmos, sem estudarmos, sem avaliarmos. Essa é a nossa responsabilidade. Se a gente quiser fazer isso e, paralelo, rezar para ter uma força extra,
Ótimo! Só que aquela postura de rezar para desencargo de consciência, essa postura não adianta. Porque seremos desmascarados por nós mesmos quando chegarmos no mundo espiritual. Não vai ter ninguém nos acusando. Nós chegaremos lá com a ciência de quem exatamente somos. Daí esses subterfúgios que nós usamos, mas a pessoa faz isso, a pessoa faz assado. Na verdade, aquilo é uma máscara, um verniz. Esses subterfúgios caem todos. E a realidade aparece. Somos o que somos. É por isso que os sábios recomendam o autoconhecimento. Porque nos autoconhecendo, nós não criaremos máscaras para nos ocultar de nós mesmos. Eu sou uma pessoa muito boa. Será que é? Parou para ver como é que é a tua vida? Analisou bem teus procederes? Santo Agostinho nos orienta. Repassa teu dia. Vê lá se você, nas interações que teve, se você fez tudo o que podia quando interagiu com a pessoa. Se foi educado tanto quanto podia ou faltou um tanto de educação. Se faltou um tanto de educação, você identificou amanhã, quando você estiver interagindo com alguém, você vai pensar, vou tentar ser mais educado. Mas isso não acontece se eu não raciocinei antes. Então eu passo pela vida no automático, não importando-me. E quero chegar no fim da vida e estar lá, usufruindo uma colônia paradisíaca. Até podemos, mas a questão é que voltaremos aqui para experimentar a nossa vida e o nosso fardo. Venha a mim, disse Jesus, que o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. É o fardo do conhecimento. Toda a nossa vida pesada, todas as nossas cargas, as nossas atribuições, elas se tornam leve, continuam sendo jugo, mas se tornam leve pelo conhecimento que eu tenho da paisagem espiritual que envolve tudo isso. É por isso que estudamos, é por isso que entendemos, é por isso que a Casa Espírita oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita para fazer com que as pessoas entendam o mundo espiritual à sua volta e assim possam conduzir dentro dessa paisagem as suas vidas. Porque o Espiritismo é estudo, é percepção e coragem para aceitar as responsabilidades que nos cabem. Mea culpa. É isso que precisamos. Que a graça de Deus nos fortaleça no nosso desejo em nos transformarmos. Fiquem em paz.